Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro. Deus te abençoe, dê a todos nós uma boa semana. Queridos, estamos lendo aqui Provérbios, capítulo 26, os versos 4 e 5. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A gente, assim, logo de pronto, observa que tem aqui uma aparente contradição. Um verso dizendo para você responder ao insensato, e o outro dizendo não responder, o verso 4, e o 5 dizendo responda ao insensato. Então, afinal de contas, a gente abre a boca ou se cala? A gente responde ou não responde? Antes da gente pensar um pouco nestes dois provérbios, repito, aparentemente contraditórios, tem que lembrar, queridos, que a gente está para as relações. Deus nos colocou como pessoas sociais. E a gente tem as convivências em vários lugares. E, portanto, âmbito da família, escola, trabalho, e a igreja também é um ambiente do culto, mas também é uma congregação de irmãos, um encontro humano. Também tem essa questão, poderemos chamar social. Não pode ser essa feição social o fim em si mesmo, porque senão deixaria de ser igreja. Aí seria como qualquer ONG, clube, qualquer coisa que não seja o propósito da igreja, que é a adoração ao Senhor e as missões. Então, somos seres sociais, estamos para o contato, estamos para os confrontos, né? Estamos para o compartilhar a vida, estamos para ouvir, estamos para falar, né? Isso é o que chamamos de diálogo. Então, as ideias, as opiniões, elas correm. O discurso existe, né? Às vezes eles são até mais organizados, que a gente chama de ideologia. E há quem pensa que tudo é um padrão ideológico. Mas uma coisa é fato: nós nos relacionamos. Até aquele que não pode, o surdo, tem a sua maneira de se expressar, que é a língua dos sinais, no Brasil chamado Libras. Ah, de maneira que tem que ser assim, né? Talvez uma das grandes dificuldades é quando a pessoa se sente só por não ter com quem conversar, por, por não ter com quem compartilhar a vida. Às vezes se sente só em meio a muita gente, porque quando fala, o pouco que fala, percebe que as pessoas não deram atenção. Então, isso também é um ressentimento para a pessoa. Bom, pensando assim, a gente tem que considerar que a gente vai conversar com tudo quanto é tipo de pessoa, ter contato com várias pessoas. E para a gente não ficar classificando muito, né? Mas antes dizer o papo, né? A troca com algumas pessoas é muito mais fácil, isso tem a ver com afinidades. E outros é mais difícil, às vezes existe até da nossa parte uma evitação, né? Não quero falar, não gostei muito, não gostei do jeito dele, não se configura um inimigo, mas não teve a mesma liberdade que se tem com outro. Então, estou falando aqui de várias
possibilidades para essa questão social e principalmente esse diálogo que existe. Ou seja, o falar e ouvir, o dar respostas, o ser ouvido. Como eu dizia, não posso classificar muito mais além de preferências, de facilidades, mas o provérbio aqui ele é mais ousado, porque ele classifica pelo menos duas coisas aqui: o sábio e o tolo, ou o insensato. Mas isso aqui é uma linguagem proverbial, né? O sábio aqui é aquele que tem o temor do Senhor. Talvez nos dias de hoje nós diríamos o cristão, né? O crente, aquele que crê. E o insensato tolo é aquele que não teme ao Senhor. Portanto, tem a sua vida pautada em outros valores e princípios. Então, a gente tem essa divisão. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem que pensar que a gente lida com tudo quanto é tipo de pessoa. E a gente não tem como evitar o contato, não tem como, porque a gente não vai se isolar em uma ilha, né? A gente não tem como evitar, às vezes, o confronto, porque às vezes você, quando não prefere se expor, você se cala, mas o outro está livre para falar e fala. E como é que a gente responde àquele que não pensa como você, né? Então, aqui tem pelo menos duas possibilidades. Uma é responder ao insensato, não responder, perdão, não responder ao insensato ou tolo com semelhante insensatez. Por que isso? Por que não responder? Para não te igualares a ele. Você já ouviu naquelas discussões que a gente ouve por aí? Não responde, não vai descer no nível dele. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Para não se assemelhar. Veja só, se o que vem da parte do insensato é uma truculência, é uma palavra violenta, é uma palavra que não é boa, se eu responder nessa mesma vibe de truculência, de palavra não boa, né, de aspereza e tal, eu estou me igualando a ele. E a grande dificuldade de tudo quanto é violência é que é muito tênue a passagem, né? É muito próximo a, a questão do ser vítima e ser o agressor. Às vezes essas coisas acabam sendo intercambiáveis, né? Aquele que foi vítima uma vida inteira, ele tem todo um potencial para virar agressor de uma hora para outra. Como é que se dá esse processo? Quando ele quer responder ao insensato conforme a insensatez. Quando ele quer devolver ao bruto a sua brutalidade, né? Vai responder ao bruto com a sua brutalidade. Quando alguém xingou, né? Um impropério, e ele responde outro impropério, outro palavrão, né? Ah, e por aí vai, né? O grande livramento de tudo quanto é crente, né? É não se tornar o tão monstro como as monstruosidades que fizeram a esse crente. Não se tornar leviano conforme a leviandade que o trataram. Não se tornar debochado conforme o deboche que lhe trouxeram. E por aí vai. Não desprezar ninguém da mesma forma que o desprezaram. Então, isso é maravilhoso, porque isso, primeiro, é uma grande obra de conservação, né, da parte do Espírito Santo, da nossa integridade espiritual. E eu diria que
até psicológica e emocional. O Espírito Santo cuida para que a gente não se transforme naquilo que que é o outro, né, naquilo que não é você, daquilo que você está vendo que não é legal, que não é bom, né. Então essa é uma maneira de ler, não é contraditório, são 2 informações diferentes. A outra precisa mais aqui de uma certa frieza para fazer isso aqui, quando diz assim: "Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria". Então a pessoa vem com uma bobajada, como eu costumo dizer, e se você se calar, né, ele fica com ares de sabedoria, tá vendo? Ele, como se diz hoje, né, lacrou, falou uma coisa tão importante que o outro não teve nem resposta. Mas esse aqui precisa ter, paciência para cumprir esse verso aqui, né, porque, sinceramente, dependendo da tolice, a primeira coisa que eu faço é me calar, né. Mas aqui está dizendo para não calar, que é para responder naquele nível, né. Aqui não estamos falando de violência, desprezo, aquelas tudo aquilo que eu citei em relação ao outro verso. Aqui eu estou falando daquele que vem todo pirilampo, achando que sabe muito, né. Então você responde de acordo com aquele nível de nada sabe, e ele fica também satisfeito com aquilo ali, mas ele precisa se tocar que ele não entende profundamente o assunto que ele pensa estar completamente inteirado, né. Então são duas pessoas, perdão, 2 momentos, 2 dimensões ou estações diferentes que a gente pode pensar em não responder, que é para não se homogeneizar, né, para não se perder, e responder, que é para ver se tem uma chance do outro se tocar, do outro se perceber que está falando tolice, do outro perceber que não é tão sábio assim, que sabedoria é algo que só se acha no temor do Senhor, que tem o seu princípio no temor do Senhor. Então fica essas 2 palavras, eu não sei, é óbvio que isso aqui é palavra de Deus, essa aparente contradição faz com que os estudiosos demorassem muito para a compreensão disso aqui, porque aquilo que parece uma contradição, às vezes é considerado como não sagrado, né, não canônico, mas é palavra de Deus. E é um desafio para nós, porque nós não ficaremos isolados em tempo nenhum, em lugar nenhum. Vou ter contato com todas as pessoas o tempo todo, e a gente precisa saber não responder, né, para não se homogeneizar, não virar aquilo que é errado, e a gente precisa responder, que é para um meio de fazer a pessoa acordar, despertar, sair da sua tolice e, quem sabe, vir para a sabedoria. Quando falamos assim, sabedoria, não estamos dizendo um nível intelectual, sabe? Não é disso que se trata. Sabedoria é temer a Deus. Isso sim, isso é Provérbios, isso é Bíblia. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, dá-nos a tua graça para as relações humanas. Por mais que elas sejam desafiadoras, nos ensine, Senhor, a nos portarmos dignamente, mas principalmente não nos deixe, Senhor, homogeneizar. Não nos deixe, Senhor, perdermos o nosso caminhar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso caminhar como aquele que tem temor do Senhor. É o que eu oro por todos nós, no nome de Jesus. Amém.